E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Salvador, sou o Prof. Salva e bem-vindos ao canal. Esse canal ele tem o intuito de, enfim, ele começou como um repositório das minhas aprendizagens de matemática, né? Então eu, de formação, sou professor de matemática. Então tenho aqui durante a pandemia criei muitos conteúdos. E agora eu estou inaugurando já falei também de educação também, né? Também sou professor de professores, né? E já trabalhei nessa área de formação de professores, metodologia de educação, enfim. E agora eu estou inaugurando uma linha aí que é a antroposofia, né? Esses estudos dessa ciência espiritual que eu tenho lido bastante, principalmente esses livrinhos pequenos aqui, tá? Tenho aí então inaugurando esse reagindo, né, esse react aos livros antroposóficos como minha forma de fixar esse aprendizado, né, e claro contribuir aí com o caminho, o karma do mundo aí de alguma forma, tá? No episódio anterior, no primeiro, eu falei dos mistérios dos sentidos, né, e os 7 processos vitais, os 12 sentidos e os 7 processos vitais. Dá uma olhada aí no vídeo, no canal, com certeza tem. E hoje eu vou falar sobre... vamos ver se pega aí. Esse aqui. Esse dos livros que eu tenho aqui não são, sei lá, tem uns 10 aqui que eu tenho desses pequenininhos, que eu já li também. Esse acho que é um dos menores que eu tenho, tá? Que tem aqui. É uma conferência que o Rudolf Steiner, né, esse pai criador da antroposofia, deu em 1909 na Alemanha. E ele tem o título de A Educação Prática do Pensamento, o subtítulo Aprender a Pensar com Base na Realidade. Eu li esse livro aqui e confesso a vocês que eu adorei. Tá? Esse, para mim, esse daqui tinha que ser a porta de entrada de qualquer estudo antroposófico. Esse, para mim, assim, tinha que começar aqui. Esse é o livro, né? Não só porque ele é pequenininho, resumidinho, assim, bom, enfim, né? Fala também de alguns conceitos básicos da antroposofia, os 4 corpos e tal, mas porque ele faz um convite filosófico, né, para a gente pensar, né, para a gente criar um novo modelo, uma nova forma de pensar. Então na página 34 aqui que eu tenho, que eu separei, já vou direto pro principal, que para mim é o principal, assim, que ficou mais ardente, assim, né? Que eu separei aqui, que eu destaquei. Trabalhando no movimento antroposófico, nós não apenas transformamos nossos pensamentos, né? Então, a educação prática do pensamento. Então, a gente não está só interessado em transformar o pensamento, também aprendemos a dar à nossa alma perspectivas cada vez mais vastas. De novo, né? Trabalhando no movimento antroposófico, nós não apenas transformamos nossos pensamentos, também aprendemos a dar à nossa alma perspectivas cada vez mais vastas. Pois é, né? Essa pausa dramática foi necessária mesmo. Esse é o convite que eu sinto mesmo, assim, quando eu leio, né, quando eu ouço alguém falando da antroposofia, ou todas as experiências que eu já tive de formação e etc., eu sinto que ela é muito profunda mesmo, ela cai no lugar da minha alma mesmo, tá? E aí eu já tô aqui pensando que o próximo vídeo vai ser sobre o karma, porque o que é a alma, né? E aí eu aprendi recentemente com o Rudolf Steiner o que é a alma, e aí tem nesse outro
livro aqui definindo o que é alma, o que é espírito. Tá? Mas, voltando, né? O que o Steiner traz de profundo, né? Assim, resumindo a essência desse livro, para mim, né, é que a gente tem que criar um outro modelo mental, uma outra forma de pensar, né? E que nesse novo modelo a gente inclua o espírito, a gente inclua a alma, a gente inclua o sutil, a gente inclua o universo oculto, a gente inclua, enfim, né, essa coisa que a gente não está acostumado no universo materialista. Tá? E aí eu também confesso que para mim é um campo muito novo, que eu venho muito desse universo materialista. Tá? Então, enfim, no começo aqui ele define conceitos muito básicos aqui, enfim, para o primeiro contato que você tem com a antroposofia, geralmente as pessoas falam sobre isso, são os 4 corpos, né, e faz essa analogia, né, e é muito mais do que uma analogia para o Steiner, é real, é verdadeiro, assim, né, do corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o eu, né. Bem, o corpo físico é aquilo que nos dá, né, enfim, nossas características físicas, né, aquele que a gente experimenta do mundo material mesmo, né, enfim, a rocha, né, então ele faz ele observa a natureza para se explicar, né. Então, corpo físico, as rochas, os minerais, enfim, né, tudo isso, aquilo que é duro, aquilo que é estruturante na nossa vida, né, aquilo que nos dá forma. Depois, o campo etérico, e aí é como, né, se a gente pensasse numa evolução da rocha, né, a rocha vira vegetal, né, a rocha virando vida, né, vira-se um vegetal, né, ganha vida, ganha água, né, a terra transforma-se em água, né, uma mistura de terra com água daria o vegetal, e aí é o campo da vida, né, o nosso corpo vital. Depois vem, né, o animal, né, então mineral, vegetal, animal. E o que tem os animais diferentes, né? Tem vida, tem essa estrutura física e etc e tal, né? Tem o corpo etérico com a vida, tem a estrutura física, né? E tem as emoções e sentimentos, né? Então tem o corpo astral, então, o animal, de uma forma, né, a gente tem seus sentimentos, tem as suas emoções, assim como tem vida e assim como tem estrutura. Então existe o corpo astral. Bem, tem uma coisa também que existe somente para a humanidade, né? A nossa espécie do homem, assim, né? Estou falando de gênero, estou falando como espécie, que é o corpo eu, o que define, que separa de nós dos animais, né? É o eu. E aí está muito relacionado à mente, à consciência, enfim, tudo mais. Né? Então, esses 4 corpos, nós temos esses 4 corpos. Né? O físico, o etérico, o astral e o eu. O físico que dá a estrutura física das coisas. Né? O etérico que dá vida. Né? O mineral não tem vida, né? Então fica lá, enfim, como se fosse isso aí. O astral, que é as emoções, né? Os sentimentos e tudo mais. E o nosso eu, né? Para mim, sim, e aí me ajuda a pensar que é o nosso ego. Mas o ego seria particular meu, do Salva, aqui, né? Mas existe sim um corpo, cada um tem seu corpo, chamado eu. Né? E aí tem os temperamentos, enfim, depois eu vou falar sobre temperamentos em outros vídeos. Então ele começa falando sobre isso, né? Ele começa trazendo a contribuição da natureza, o olhar, o observar a natureza, né? Para se explicar, e não só se explicar materialmente, né?
mas também se explicar espiritualmente, né? Então, nós, a humanidade, quando tem a partir do eu, a gente passa a ter um espírito, e é assim que acontece, tá? Então, este modelo de pensar sobre a vida já é um convite antroposófico, já é o próprio convite antroposófico que o Steiner, né, o Rudolf Steiner, ele descreve ao longo da sua vida, né, chama de ciência espiritual, chama antroposofia. Beleza? Tá. O que mais que tem de interessante aqui? Eu separei a parte que ele fala mal da origem das espécies, né, ali do Charles Darwin. Achei isso super interessante, assim. Mas antes disso, deixa eu falar aqui ainda sobre o pensamento, né? Na página 22. Se pudermos conseguir que, no caso de fenômenos intimamente interligados, uma imagem venha transformar-se na outra, no fim de algum tempo veremos então que o nosso pensamento adquire uma espécie de elasticidade. Tá. Isso para mim é a metáfora de um filme passando, né? Se você pensa na sua vida como um processo, né? Como uma sequência de fotos, né? Depois você vê um filme. Então, se você observa um fenômeno acontecer, né? Se você observa alguma coisa acontecer e pensa, né, aquilo como um processo, independente se aquele fenômeno é estático ou não, você começa a ter uma capacidade mais elástica de pensar, né? E isso é um convite antroposófico. Isso para mim, me traz uma consciência sobre a minha maneira de pensar, né? Fazendo um paralelo aqui, né, aí no século XX, no final do século XX, o Paulo Freire escreve o Pensar Certo. O que é pensar certo, né? Tem todo um livro que ele escreveu chamado Pedagogia da Autonomia sobre o pensar certo. E o convite que o Steiner faz é que a gente crie um modelo de pensar que seja mais elástico. E para isso a gente precisa observar fenômenos, e aí tem lá toda a filosofia do Goethe, que ele se baseia, né? Também é um alemão super famoso também, muito mais famoso que o Steiner, de observar fenômenos, processos, a fenomenologia, né, como um todo e não só como uma parte. Então isso também é um outro modelo de pensar, um pensar mais complexo e tudo mais. E lembrando aqui, né, que a gente vive numa era, segundo Steiner, espiritual, a quinta era pós-Atlântida, uma era onde a gente está na época da consciência. Então, se a gente está nesse lugar de contribuir com o karma do mundo e contribuir com uma consciência espiritual, a gente precisa sim trazer modelos diferentes de pensar, né? E aí esse livro fala sobre isso, né? Então deixa eu falar aqui. O progresso da memória, outra coisa que eu reparei aqui, separei. O progresso da memória depende da precisão, da nitidez do modo de observar. Bacana isso, né? Então ele traz um exemplo assim que você está descrevendo alguma coisa que acontece. Deixa eu ver aqui. O que ele faz? Um casaco, um colete, enfim, o nome de uma pessoa, descrever uma pessoa. Então, quanto mais você observa a pessoa, é muito provável, segundo ele aqui, né, nem muito provável, né, vai acontecer que você vai ter um progresso da sua memória. Então, quanto mais você observa com a riqueza de detalhes, você tem um progresso da sua memória. E aí tem um processo, um exercício meditativo aqui, enfim, que também é muito comum na galera antroposófica, que é a observação. Então você passa aí um tempo, pelo menos 2 semanas ou um mês, enfim, observando a mesma coisa, né? Então, observa a planta, observa uma pedra, observa um controle remoto, observa um objeto, assim,
e passa 5 minutos do dia só observando e vê o que acontece. Então, isso também contribui com a sua memória, ajuda com a sua memória e contribui também a você observar a coisa na realidade, a base da realidade. Enfim, fica aí também um exercício bacana de se fazer. E aí tem a parte da crítica à origem das espécies, da teoria das espécies do Darwin. Ele fala assim: vou dar-lhes um outro exemplo que mostrará como se podem originar tais erros de pensamento e como evitá-los pela disciplina que expus aqui. Suponhamos que um sábio afirme ser um homem descendente do macaco, isto é, que as forças observáveis no macaco, aperfeiçoando-se, dão origem ao homem. Ora, para representar com clareza a importância que neste caso assume o pensamento, imaginemos que, por qualquer circunstância, o autor de tal conclusão venha encontrar-se completamente só sobre a Terra, tendo apenas por exclusivos companheiros aqueles macacos dos quais afirmam descenderem os homens. Então, basicamente, está lá o Darwin sozinho na Terra, junto com os macacos. Ele fará estudos cuidadosos até obter, com todos os pormenores possíveis, uma representação, um conceito do organismo macaco. Então ele vai fazer estudos, etc. e aí ele tem uma representação do que é macaco. Se ele agora se esforçar para fazer derivar do conceito de macaco o conceito de homem, admitindo-se que nunca tenha visto um homem, não o conseguirá. Verá que seu conceito macaco nunca se transformará no conceito homem. Então aqui ele já está falando uma parada, uma coisa que para mim já é meio estranha, assim, no sentido de como não? Como nós não viemos dos macacos e tal, enfim. Como é que a gente. Como que isso não interfere, Como é que a gente não pode falar isso, já me causa uma estranheza. E, na verdade, ele está falando mais sobre a palavra macaco, sobre a palavra homem, sobre o que é ser homem, se não um homem coletivo, Se você não se enxerga, se você não se identifica num outro em aspectos físicos, espirituais, sociais, etc. E tal, Se não tem mais nenhum outro homem na face da Terra, como é que eu vou ser homem, Então, acho que, realmente, se for isso, eu concordo. Enfim, que nem concorde, mas vejo assim também. Mas no fim ele fala assim, não queremos insistir sobre a impossibilidade desse fenômeno em si. Que fenômeno, O fenômeno de os homens derivar do macaco. Mas somente mostrar o erro de pensamento que se dissimula sobre essa teoria. Se as pessoas pensassem corretamente, seriam levadas a concluir que... Então, o que é o correto para o Steiner? Para se poder refletir sobre essa teoria, então, para eu pensar sobre a teoria, é necessário pressupor algo suprassensível. Então, o que ele quer dizer assim, para o homem, pelo menos o que eu entendi, para o homem virar macaco, você tem que pressupor alguma coisa que não é do campo material, que não é do campo do concreto, que não é do campo do linear, que não é do campo do se isso aconteceu, dessas sequências lógicas formais, É algo do campo do sutil mesmo, do campo suprassensível. Ao se refletir sobre tal assunto, vê-se que uma longa série de pensadores tem cometido nessa direção um erro grave de pensamentos. Erros desta natureza podem ser evitados pela disciplina aqui exposta. Então, de fato, o que ele vem contribuindo aqui, construindo, é uma lógica de pensamento que também agrega o espiritual. Por que não?
Tanto que é o nome, né, ciência espiritual da antroposofia. Aí ele fala também por que a gente pensa demais aqui, né? O que conduz frequentemente alguém hoje em dia a afirmar alguma coisa não são verdadeiramente motivos ou razões, mas hábitos de pensamento que se dissimulam por trás desses motivos, dominando a alma a tal ponto que sua influência se estende a toda a vida dos sentimentos e das sensações. E quando, deste modo, assim, alguém invoca motivos, é porque procura mascarar seus sentimentos instintivos com seus pensamentos habituais. Cara, isso pra mim é consciência. Né? Ou seja, eu entendo isso como consciência. Né? Quando alguém fala de motivos, etc. e tal, ela está apoiada na forma como ela pensa. Como que você pensa? Como que você observa o mundo? Como que você enxerga o mundo? Então, se você enxerga o mundo de forma material, beleza, você vai pensar desse jeito e aí você não vai pensar de um outro jeito. Talvez esse outro jeito seja mais amplo, talvez seja mais amplo. Né? Então, quando a pessoa está falando das motivos e das razões, é porque ela tem a sua forma de pensar estruturada pela seu universo histórico, né? Sua ontologia de uma maneira geral. Então, enfim, isso é bem legal. Os motivos são, no mais das vezes, apenas luxo aparente, ou simplesmente a máscara para disfarçar sentimentos, impressões e hábitos mentais. Eu que tenho estudos aqui de comunicação não violenta, isso daqui faz total sentido. Quando alguém está briguento, violento e etc e tal, enfim, agressivo, de alguma forma, e aí eu não estou julgando se a pessoa está raivosa ou não, estou dizendo que ela está violenta. Está fundamentado nas suas impressões, nos seus sentimentos, fundamentados nos seus hábitos mentais. Então, com a disciplina proposta aqui na educação prática do pensamento, que o Steiner traz, aprender a pensar com base na realidade, a gente consegue transformar isso. Assim, a gente consegue ter um novo hábito mental para que a gente olhe de uma maneira mais real, para que a gente olhe de uma maneira mais ampla, né, para que a gente consiga, de alguma forma, ser mais compassivo, tenha mais compaixão com os outros, né, que a gente, enfim, se conecte mais, se é que é isso é o nosso desejo, para que a gente contribua para o karma do mundo, né? E é isso. Então, fechando aqui, né, tá no finalzinho do livro, para aprender a apreciar os motivos lógicos, temos de adquirir, antes de tudo, a faculdade de amar a lógica objetivamente. Só quando houvermos aprendido a amar a objetividade, a realidade das coisas, as coisas tal qual são, é que poderemos decidir-nos por meio de razões lógicas. Assim aprenderemos gradativamente a pensar de modo objetivo, sem preferência por este ou aquele pensamento. Nossa visão das coisas se alargará, nosso pensamento se tornará prático, não no sentido rotineiro, mas de modo tal que os objetivos e fenômenos do mundo exterior é que nos ensinarão a pensar. A verdadeira vida prática nasce da objetividade do pensamento. É esta objetividade que nos conduz à disciplina aqui exposta, ensinando-nos a fazer com que as coisas do mundo exterior estimulem e impregnem nosso pensamento. Esses exercícios devem sempre realizar-se tendo em vista coisas e seres sadios e não pervertidos, ainda não transformados pela cultura humana, os fenômenos naturais. A observação da natureza pelo método aqui indicado nos fará pensadores práticos. Uma vez disciplinado o elemento fundamental de nossa alma, o pensamento, poderemos desempenhar de modo prático as ocupações cotidianas e corriqueiras. O pensamento se orienta espontaneamente da maneira mais prática possível quando a alma se dedica à disciplina aqui escrita. Pois é, meus jovens. Então, é preciso aprender a pensar. É isso. Um beijo, sigam esse canal,
Vejam aí outros vídeos antroposóficos que tem aí, não sei, deve aparecer em algum lugar aqui. Façam um comentário, se inscrevam, dá o seu joinha e é isso, galera. Beijo. Façam pedidos também, né? Enfim, se você quer que eu leia algum livro, faça explica alguma coisa ali, vou adorar. Beijo.